do versículo 1 ao versículo de número 10. É uma mensagem muito conhecida, mas que traz grande ensinamento para as nossas vidas. Lucas, capítulo de número 19, versículo 1 ao versículo de número 10, que diz assim: E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E, vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se tenho defraudado alguém, o restituo quatro vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados irmãos, esta é uma mensagem que alegra muito o meu coração, que fala que Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. E eu creio, pela misericórdia e a graça de Deus, que as portas da salvação, da graça, está aberta para todos aqueles que desejarem e quiserem entrar por ela para a glória de Deus. E eu quero meditar na história de um homem que a Bíblia vai nos relatar, vai nos mostrar que este homem, ele era rico, ele era chefe dos publicanos. Mas o que está em jogo aqui não é a riqueza que aquele homem tinha. Não era porque ele era chefe dos publicanos, mas o que estava em jogo era a salvação da sua alma. O que está valendo hoje para nossas vidas é a salvação das nossas almas. Porque se a gente ler um pouquinho antes, vai ver que tinha um homem que era cego, que era mendigo, e aquele homem que era cego e que era mendigo, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali, meus amados irmãos, muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais e dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que eu o chamasse. E quando Jesus mandou que eu o chamasse, disseram para aquele homem que era cego e mendigo, e disseram assim para ele: tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. E aquele homem precisava tomar a decisão mais importante da sua vida: se ele obedecia ou não à voz de Cristo, se ele iria ou não até a presença de Jesus. Para que nós realmente tenhamos um encontro com Cristo, ele nos convida, ele nos chama. E ele abre a porta para quem quiser entrar por ela. Ele vai salvar, ele vai cuidar, tratar e vai o ajudar a seguir na caminhada para a glória de Deus. E é a decisão que nós precisamos tomar nesta noite. E aquele homem que era cego e mendigo tomou a decisão de tirar de sobre si a sua capa. E ele se levantou e foi até Cristo. E ele ouviu palavras maravilhosas. Porque aquele homem era cego e Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: veja, a tua fé te salvou, e vá, pode ir. Mas aquele homem não queria só um milagre, aquele homem não queria só que Jesus o curasse, aquele homem não queria só que Jesus o tirasse da mendigação, mas ele queria a salvação da sua alma, ele queria caminhar com Cristo na caminhada para a glória de Deus. E aquele homem não foi, porque às vezes a gente só quer um milagre, às vezes só quer uma bênção. Mas Jesus quer que a gente tome a decisão mais importante, de que é o seguir pelo caminho para a glória de Deus. Então aquele homem era cego, ele era mendigo. Então ele foi salvo pela graça e a misericórdia de Deus. Então nós podemos entrar e ver aqui que a questão de Zaqueu não era a sua riqueza. Porque se fosse a riqueza, aquele homem que era pobre não poderia ser salvo para a glória de Deus. Mas o que eu quero dizer nesta noite: Jesus está querendo que você entre pela porta da salvação e encontre paz para a sua alma, e Deus te dá a vitória para a glória de Deus. E este homem, ele era rico, era chefe dos publicanos, e este homem era conhecido no meio da sua pátria como um homem que era ladrão. Eu não conheço a sua vida,
Eu não sei a sua história, talvez você esteja na mesma situação que Zaqueu. É visto pela sociedade como um homem que era ladrão. Mas Jesus, ele muda caráter, ele muda a história até daqueles que estão andando pelos maus caminhos, se eles se voltarem para Jesus, para a glória de Deus. E esse homem também era conhecido como um traidor da sua pátria. E olha só, meus amados irmãos, que Zaqueu, ele sentia um vazio na alma. E muitas vezes o vazio da nossa alma, só quem pode preencher é Jesus o Nazareno, para a glória de Deus. Aleluia! E Zaqueu, meus amados irmãos, ele teve uma atitude, ele viu que Jesus estava chegando ali em Jericó, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e Zaqueu correu para ver quem era Jesus, como diz no verso 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu não sei hoje o que é que está te impedindo de ter um encontro com Cristo. Eu não sei hoje o que é que está te impedindo de realmente de chegar até Cristo e realmente a sua vida ser mudada e transformada. E eu quero dizer algo nesta noite. Para nós chegarmos até Cristo, irmão, não é fácil. Tem barreira, tem luta, tem adversidade. Muitas vezes pode ser o vício que está aprisionando a pessoa. A pessoa tem até desejo de ir até Cristo, mas o vício não permite. Muitas vezes, meus amados irmãos, é as falsas amizades que a gente está em volta, a gente não quer deixar. Eu não sei o que pode hoje estar te impedindo de estar chegando até a presença de Jesus. Mas uma coisa eu sei, e eu aprendi com Zaqueu. Pode ser qualquer coisa, mas se a gente nos esforçarmos, a gente pode ter um encontro real com o nosso Senhor Jesus. E naquele momento, na primeira vez que ele quis ter um encontro com Cristo, ele procurava ver quem era Jesus e não podia. Naquele mesmo momento ele não teve o encontro. Talvez você que já está me ouvindo, talvez você um dia aceitou até Jesus, mas não permaneceu. Talvez você sentiu até a vontade de aceitar Jesus, mas não veio, porque algo te aprisionou. Mas eu quero dizer nesta noite que há um Jesus que quebra a cadeia, há um Jesus que quebra as barreiras, há um Jesus que liberta, há um Jesus que transforma e faz algo diferente na vida do homem e da mulher, quando eles desejam ter um encontro com o nosso Senhor Jesus. E Zaqueu não desistiu na primeira vez. E eu quero dizer para você nesta noite, não desista de querer ter um encontro com Cristo. Não desista. Não desista de verdadeiramente conhecer a Jesus. Porque muitos dizem, não, eu tenho Jesus. E não dizer que tem Jesus, qualquer um diz. Agora, o conhecer, só conhece quem tem intimidade com Ele, para a glória de Deus. Aleluia. E Zaqueu não desistiu. No verso 4 diz que ele correndo adiante, ele subiu a um sicromo, meus amados irmãos. E ali, quando ele subiu naquela árvore, ele esperou ver Jesus passar debaixo daquela árvore, que ele dizia, se eu tão somente subir nesta árvore, ele vai passar aqui debaixo, e eu vou ver ele, para a glória de Deus. E olha só, meus amados irmãos, que Zaqueu, ele rompeu as barreiras que o impedia de ter um encontro com Cristo. Zaqueu rompeu a barreira para poder ver quem era Jesus, para a glória de Deus. E uma coisa que eu creio que todos vão concordar comigo. Irmão, quem aqui já subiu em árvore? É fácil para subir em uma árvore, irmão? Irmão, para subir em árvore requer esforço, sim ou não? Você tem que se esforçar para subir nela. E assim também, meus amados, somos nós. Você que está nos ouvindo nesta noite, você também tem que se esforçar para ter um encontro com Jesus. E realmente a gente tem que fazer a nossa parte, porque senão o inimigo nos aprisiona e a gente nunca vai até a presença dele. E olha só que Zaqueu subiu, e para poder subir requer esforço. Requer verdadeiramente a gente poder ter habilidade também para subir, porque tem gente que começa a subir e não consegue, ele cai. Mas Zaqueu, ele subiu e esperava ver Jesus passando debaixo daquela árvore. E no versículo 5 diz, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha só, meus amados irmãos, e quando Jesus chegou àquele lugar, quem crê que Jesus está aqui nesta noite, para a glória de Deus?
E eu creio que Jesus está hoje aqui, meus amados irmãos. Você que está ouvindo esta palavra, Jesus também está aí onde você está. Jesus está aqui nesta noite para a glória de Deus. E Ele quer ter um encontro contigo para a glória dEle. E quando Jesus chegou àquele lugar, Ele olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce-te depressa. Aleluia. Outra coisa que eu quero destacar: Jesus olhou para cima e viu. E eu quero dizer para todos que estão me ouvindo: Jesus está te vendo. Jesus te vê. Jesus sabe a tua dor, Ele sabe o teu sofrimento. Jesus sabe a tua angústia. Jesus sabe o que você muitas vezes não consegue nem caminhar. Jesus sabe o que você está passando. Ele está te vendo, Ele está te contemplando neste momento. Que tem gente que diz: não, Senhor me abandonou, Jesus não me vê. Eu quero te dizer que Ele está te vendo nesta noite. Que os olhos do Senhor estão em todos os lugares para a glória de Deus. Porque lá em Provérbios 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando aqueles que são bons e aqueles que são maus. Jesus, Ele vê tudo para a glória de Deus. Em um certo momento, Jesus estava em uma sinagoga. E ali, meus amados irmãos, havia uma mulher que um espírito de enfermidade há 18 anos tinha mantido aquela mulher aprisionada. E aquela mulher só andava curvada, de modo nenhum ela poderia endireitar-se. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, no versículo 12 de Lucas, capítulo de número 13, que Jesus a viu. E quando Jesus a viu, Jesus sabia o que estava aprisionando aquela mulher. E o que estava aprisionando aquela mulher era um espírito de enfermidade. Mas quando Jesus a viu, Jesus disse para ela: ei, mulher. Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre desta tua enfermidade para a glória de Deus. E Jesus pôs as mãos sobre ela. Quando Jesus pôs as mãos sobre ela, logo ela se endireitou para a glória de Deus. Porque Jesus viu que estava aprisionando aquela mulher. E eu quero te dizer hoje, você que está nos ouvindo, Jesus sabe o que está te aprisionando. E nesta noite, se for demônio, em nome de Jesus, vai ser repreendido para a glória de Deus. Eu não sei o que está te aprisionando, mas em nome de Jesus, seja quebrado as cadeias, seja repreendido o mal, e o nome do Senhor será glorificado para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E Jesus viu aquele homem. Só que quando Jesus o viu, Jesus disse para ele: desce-te depressa. Irmão, para subir requer sacrifício, esforço. Aleluia, Jesus. Imagina para você descer depressa. Porque quando a gente desce depressa, a gente não pensa. Não, Glória a Deus. é um sacrifício. Mas Jesus, Ele nos convida a descer depressa. Jesus nos convida a que a gente desça até a sua presença e depressa. Aleluia. Enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente pode, enquanto as portas da salvação ainda estão abertas, Jesus nos convida a descer depressa do nosso pedestral, dos nossos orgulhos, da nossa soberba, de tudo aquilo que está nos aprisionando. Jesus, desce depressa nesta noite para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. E uma coisa eu quero dizer: Zaqueu ouviu a voz de Jesus. E como diz lá em Mateus 11, versículo 28 e 29, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus, Ele hoje tem descanso para a alma que deseja ouvir e atender o seu convite para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. E Zaqueu, ele decidiu obedecer à voz de Cristo. E ele desceu depressa. Quando ele desceu depressa, meus amados irmãos, e apressando-se desceu e recebeu alegremente. Porque para muitos, ouvir a voz de Cristo pode ser doloroso. Mas para quem deseja mudança de vida, para quem deseja receber o caráter de Cristo, quem deseja ser salvo, ser liberto, transformado, ele escuta a voz do Senhor e escuta com alegria, porque ele sabe que é a porta do escape para aquilo que está o aprisionando para a glória de Deus. E quando Jesus fala, se a gente se alegrar, algo novo vai acontecer para a glória de Deus. Aleluia. Sabe o que foi que aconteceu quando Zaqueu obedeceu a voz de Cristo? Ele desceu depressa.
E quando ele desceu depressa, meus amados irmãos, olha só, que no versículo 5, Jesus diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem crê que Jesus quer entrar na sua casa para a glória de Glória a Deus? Deus. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo, para a glória de Deus. Todos aqueles que escutam a voz de Jesus, abre a porta do seu coração, deixa ele entrar, tem banquete, tem uma nova vida, tem uma nova história para a glória dele. E olha só, meus amados irmãos, que quando a gente toma a decisão de realmente ir para Cristo, aceitar Jesus, desejar uma nova vida, vai ter murmurador, vai ter gente para dizer: agora, depois que fez tudo que fez, vai para Jesus. Agora, depois que fez tudo que fez, vai agora dizer que é santo, que agora é diferente. Tem sempre alguém para murmurar. Que no versículo 7 diz assim: e vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha só, meus amados irmãos, e vendo todos, o que Jesus tem para fazer na sua vida, se você aceitar, todos que estão à sua volta têm que ver a glória de Deus descendo sobre a sua vida. Olha só, meus amados irmãos, aquilo que Deus tem para fazer na vida do homem. Aqueles que estão à sua volta vão ver Jesus trabalhando, Jesus mudando, Jesus fazendo algo novo para a glória de Deus. Mas só que muitos vão murmurar e dizer que Jesus não, para ele não tem mais jeito. Disseram para mim, quando, se eu não me engano, foi ontem, estava conversando com uma pessoa que quando eu disse que nunca mais ia beber, que eu estava clamando, pedindo a Jesus para me libertar das bebidas. Aí ele me contando que as pessoas diziam: ele não dura 15 dias, não dura mais um mês, só que ele não sabia. Quem tinha entrado na minha vida era Jesus. Quando Jesus entra, irmão, o vício também vai embora se a gente permitir, para a glória de Deus. Quando a gente permite que Jesus entre nas nossas vidas, irmão, ele liberta de qualquer tipo de escravidão para a glória de Deus. Aquele que era infiel, ele se torna fiel para a glória de Deus. Aquele que era mentiroso, agora ele não mente mais para a glória de Deus. Se antes ele roubava, agora ele não rouba mais. Agora ele vai trabalhar para que o nome do Senhor seja glorificado para a glória de Deus. Se ele era usuário de droga, Jesus também liberta para a glória dele e faz dele uma nova criatura para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. E Jesus ainda faz isto. Glória a Deus. E vendo tudo isto, murmuravam dizendo que ele estava entrando na casa de um homem que era pecador, de um homem que era conhecido no meio da sua pátria como traidor, como ladrão, que era esse homem chamado Zaqueu. Mas Jesus decidiu entrar na vida dele e mudar a história dele. E preste bem atenção, irmão. Jesus só entra na casa de quem abre a porta do coração e deixa ele entrar. Jesus não entra na casa dos murmuradores, porque a Bíblia diz que os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Jesus não entra na casa daquele que só fica murmurando, mas Jesus entra na casa, na vida daquele que abre o seu coração e deixa ele mudar a história e o caminho para a glória de Deus. E eu quero dizer mais, Jesus foi para a casa de Zaqueu com ele. E preste bem atenção, não foi Zaqueu que convidou Jesus para ir para a sua casa, mas foi Jesus que se convidou para ir para a casa de Zaqueu. Aleluia. E se você hoje que está me ouvindo, talvez você ainda esteja para tomar essa decisão de vir para Cristo. Se você tomar essa decisão de confessar o nome de Cristo, se arrepender dos seus pecados, ele se convida para ir para a tua casa, para a glória de Deus. E vai entrar contigo na tua casa de mão dadas. E todos vão contemplar a glória e a misericórdia do Senhor. E olha só, irmão, que aonde Jesus entra tem mudança. Porque Zaqueu, meus amados irmãos, quando Jesus entrou em sua casa, no versículo 8 diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, roubado alguém, o restituo 4 vezes mais. Olha só, meus amados irmãos, que quando a gente permite que Jesus entre na nossa vida, o Espírito Santo ele vem trabalhando dizendo: você pecou, você errou,
Você precisa agora de um novo comportamento. Você precisa agora de uma nova mudança. Você precisa agora, se antes a pessoa, Zaqueu era conhecido como aquele homem que fazia aquilo que era errado, mas disse: Senhor, agora eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se tenho roubado eu restituo, eu devolvo aquilo que eu peguei de alguém. Aleluia. Então Zaqueu já foi sendo transformado pelo Espírito Santo. Zaqueu foi sendo moldado pela graça do Senhor Jesus. E olha só, meus amados irmãos, para a minha vida e a sua vida, aonde Jesus entra tem mudança. Aleluia. Aonde Jesus entra tem um novo comportamento para a glória de Deus. E no versículo de número 9 diz: e disse-lhe Jesus, hoje. Ele disse quando, irmão? Hoje. Quem crê que hoje há salvação para a glória de Deus? Aleluia. Quem crê que hoje a salvação de Jesus está batendo na porta de vidas que estão aqui? E Jesus nesta noite, ele diz para você: hoje veio salvação a esta casa para a glória de Deus. Jesus nesta noite convida vidas que estão nos ouvindo a um novo nascimento, a uma nova história para a glória de Deus. Jesus te convida para um novo nascimento para a glória de Deus. Se você crê e acredita, nesta noite Jesus te convida: vinde a Ele todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus diz para vidas que estão aqui: você deseja aceitar Ele como seu único e eterno Salvador, porque Ele quer trazer salvação, Ele quer trazer libertação, Ele quer trazer cura, Ele quer trazer renovo, Ele quer trazer a sua glória, a sua presença para a sua vida e a sua casa, para a glória de Deus. Aleluia. Eu não conheço a sua vida, não sei o que você tem passado ou o que você tem vivido, Glória a Deus. mas Jesus continua salvando. Hoje a salvação está disponível para aqueles que querem confessar o nome de Cristo como seu único e eterno Salvador, para a glória de Deus. Aleluia. E se você desejar, eis a oportunidade. Tem alguém nesta noite que deseja confessar o nome de Cristo como seu único e eterno Salvador? Se tiver, venha até aqui, nós vamos orar por você. Tem alguém nesta noite que deseja confessar Jesus? Talvez você se afastou dos caminhos de Cristo, fez como um filho pródigo, perdeu tudo lá no mundo, mas ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Aleluia. Ele decidiu voltar, e você quer decidir hoje também voltar? Você que se afastou dos caminhos do Senhor, se você deseja, venha até aqui e nós vamos estar orando pela sua vida em nome de Jesus. E a missionária Zenaide vai estar orando por cada um de nós em nome de Jesus, o Nazareno. E eu creio, se você desejar, eis a oportunidade. A porta da graça, a porta da salvação está aberta para quem deseja, no nome de Jesus. Missionária Zenaide.